Estamos apresentando A Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Apresentação: Alexandre Bernardes. Estudo da Palavra. Oramos, ó Pai, neste momento para que o Senhor nos dê sabedoria. Para que o que for falado aqui, ó Pai, não seja de ninguém que pretenda ser o dono da verdade, mas apenas passar a informação para que as pessoas, por si mesmas, através da liberdade religiosa que ainda temos neste país, possam pesquisar e possam ver se as coisas são assim mesmo. E então, quando a controvérsia realmente vier e ficar claro nas mentes dessas pessoas sinceras, a controvérsia entre a questão que nós vamos falar aqui, possam tomar uma posição ao lado da verdade, ao lado daquilo que deve ser tomada a mesma posição. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós ficamos aqui durante mais ou menos uns 4, 5 domingos tratando deste assunto sobre a besta que sobe do mar e o oitavo rei de Apocalipse capítulo 17. E nós estudamos aqui vários assuntos, não dá, claro, para eu passar todo o assunto aqui novamente, não teríamos tempo suficiente. Mas só fazendo um resumo muito rápido, nós vimos que Apocalipse 17, quando fala ali dos 7 reis, Apocalipse 17, versículo 9, versículo 10, tem que ser entendido em conexão com Apocalipse capítulo 13, que fala da besta de 7 cabeças e 10 chifres, e Daniel capítulo 7, que fala do chifre pequeno que surge dos 10 chifres. Nós vimos então, através de um estudo bíblico e histórico, usando o método correto de interpretação do Apocalipse, que é o método historicista, que estes reis, digamos assim, ou melhor dizendo, que este oitavo rei que procede do 7, junto com Apocalipse capítulo 13, a besta que sobe do mar, e junto com Daniel capítulo 7, o chifre pequeno, realmente tem a ver com o sistema papal. Muitas pessoas sinceras acreditavam, e ainda acreditam, que os 7 reis são 7 papas, ou seja, os 7 reis de Apocalipse 17, versículo 9 e 10, são 7 papas. E há um movimento que na década de 90 para 2000, ensinavam que João Paulo II seria este oitavo rei. Como assim, se João Paulo II morreu? Na época eles acreditavam que João Paulo II sairia do poder por um tempo, porque ele ficaria doente, e de fato na década de 2000 João Paulo II ficou doente, até que ele veio falecer em 2005, como você já sabe. Eles diziam que João Paulo II iria se retirar por um tempo, entraria um outro, que seria o 7º, que duraria pouco tempo. Por quê? Eles diziam que duraria pouco tempo no sentido de que João Paulo II retornaria curado agora de uma doença, digamos assim, que ele tinha, e seria então agora o 8º. Mas você sabe que em 2005 o Papa João Paulo II morreu. E aí este grupo reinterpretou as profecias, dizendo que, na verdade, Satanás iria personificar o retorno de João Paulo II. Então veja que eles erraram no começo, e aí reinterpretaram as profecias. A Bíblia fala assim: pelos seus frutos os conhecereis, não é? Jesus diz isso nos evangelhos. Pelos seus frutos os conhecereis. Este grupo é um grupo antitrinitariano. Não acredita na personalidade do Espírito Santo e que o Espírito Santo venha a ser uma pessoa. Bom, então já é um ponto complicado, não é? Para dar crédito a um movimento então que traz uma profecia dessa e não crê na personalidade, por exemplo, do Espírito Santo. A Bíblia é clara, o Espírito Santo é uma pessoa. Quando Jesus fala ou se refere à pessoa do Espírito Santo, ele usa o pronome ele, ou outro consolador, que vem do grego ali, alós, ou seja, outro da mesma espécie. Muito bem. Você sabe que um novo Papa agora foi eleito, o nome dele é Papa Francisco, e aí começaram a reinterpretar novamente. Ué, João Paulo II não voltou, e agora? Como é que ia ficar, não é? Então reinterpretaram novamente. Qual que é a nova interpretação atual agora? Veja só. Que este Papa agora é um Papa impostor. Por quê? Porque o Bento XVI ainda está vivo. Quer dizer, antes ninguém falava nada sobre isso. Inclusive, quando
veio a notícia que o Bento XVI iria deixar o trono de Pedro, como a Igreja Católica entende, né? Que os papas são os sucessores de Pedro. Ninguém disse assim, não vai adiantar nada então quando vier João Paulo II, porque eles acreditavam que João Paulo II ia voltar. Olha só, pensa comigo, né? Como não é uma coisa contraditória. Eles acreditavam que o oitavo então agora viria, Satanás personificando João Paulo II, e já tinha a notícia de que Bento XVI iria renunciar. Inclusive, este grupo, que eu não vou passar o nome aqui, que eu não quero dar ibope para este grupo, colocou até no canal deles, que é um canal, diga-se de passagem, tem muito acesso no YouTube, colocaram essa notícia, já na expectativa do retorno de João Paulo II personificado por Satanás, porque João Paulo II morreu. Como é que ele vai voltar? Então, só Satanás personificando, correto? Muito bem. Só que, como João Paulo II não apareceu, então agora eles deixaram de lado essa questão da renúncia do Bento XVI como um prenúncio de que João Paulo II ia voltar e reinterpretaram dizendo, não, o Bento XVI ainda está vivo, Mas antes eles não falavam nada disso. Deram até a notícia de que o homem ia sair e que agora tinha tudo para João Paulo II voltar. Olha só a contradição. O Papa Bento XVI, ele ainda está vivo, inclusive o título dele é Papa Emérito. Mas ele não é mais Papa, pessoal. Por exemplo, você tem ali o Dom Evaristo Arnes. Ele é um arcebispo, digamos assim, emérito. O título dele é Arcebispo Emérito. No entanto, um outro arcebispo cumpre hoje a função que ele cumpriu no passado. Se eu levar isso literalmente, quer dizer que eu vou dizer que o arcebispo atual não é o arcebispo verdadeiro porque o Dom Evaristo Arnes ainda está vivo? Quer dizer, não tem nada a ver, pessoal. É gente, digamos assim, né, desculpa a expressão, é gente orgulhosa que ao invés de reconhecer que erraram, não, eles vão reinterpretando. E este mesmo grupo que eu mencionei aqui, antes de eu entrar aqui no próximo ponto, este mesmo grupo disse o seguinte, dias atrás aí, no canal deles no YouTube, que não tem como o oitavo rei ser de fato este novo Papa, e que eles ainda acreditam que será João Paulo II, por quê? Porque além de Bento XVI ainda estar vivo, na opinião deles, um Papa, para ser realmente Papa, precisa ser empossado como Bispo de Roma, lá no Palácio de São João Latrão. Pois bem, semana que passou agora, se eu não me engano, não sei se foi essa semana agora que passou, a anterior, o Papa Francisco foi empossado como Bispo de Roma, lá no Palácio de São João Latrão. Mas você sabe como é que é. Quando a pessoa não quer admitir que errou, ela continua inventando. Portanto, não são 7 papas. Não são 7 papas. São 7 reinos, que eu já estudei isso com vocês no passado. E o oitavo, que prossegue do 7, é quem? É o poder papal. Tá certo? Do qual a besta que sobe da terra imporá a toda a humanidade a marca deste sistema. Entende? Um outro detalhe interessante que nós estudamos aqui, esse é o último ponto, eu vou agora definitivamente entrar no último, que é hoje, fechando esta série. Claro que a gente não vai esgotar hoje o assunto. A gente vai voltar em breve falando mais sobre isso aí, durante todo este ano. Outro detalhe. As pessoas, e de repente muitos são até sinceros, não é? O que eu fico às vezes triste é a pessoa ser teimosa, em ver que o negócio não está acontecendo do jeito que eles estão colocando, dá errado uma vez, dá errado 2 vezes, dá errado 3 vezes e continua. Mas há muitos seguidores, de repente, sinceros que não entenderam ainda este assunto na íntegra e acreditam piamente que são 7 papas mesmo. Né? Há inclusive uma pessoa no YouTube dizendo que este papa agora é o último papa, é o 8º, que prossegue do 7. Muito bem. Eles dizem que são 7 papas por quê? Porque a partir de 1929, quando o cardeal Gaspani, lá no Palácio de São João Latrão, assinou a concordata intitulada Cura-se a ferida de muitos anos, porque lá em Apocalipse 13, verso 3, diz que este poder receberia uma ferida mortal, mas ela seria curada. Diz que a partir de lá, para cá, ou a partir de então, os papas passaram a ter títulos de reis. Só que isso não é verdade, porque se você estudar a história,
desde que o papado romano, em 538, quando começou o período dos 1260 anos, ou 42 meses de Apocalipse 13, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo de Daniel 7, de lá para cá, os papas já eram considerados como reis. É só você estudar a história por você mesmo na Idade Média. Inclusive, há um documento do American Quarterly National que diz o seguinte, que foi na cadeira vaga deixada pelos imperadores e pelos césares de Roma que o papado romano se assentou, onde reis e governantes se curvariam em honra por muitas eras. E quando você vai no Vaticano, se um dia você tiver a oportunidade, não sei, de fazer uma viagem ao Vaticano, ou se você estudar, você pode pesquisar isso no Google, um dos quadros mais fantásticos pintados por Rafael se encontra no Vaticano. Um deles é a doação de Constantino. O imperador Constantino, como você já deve ter ouvido, ele se converteu, entre aspas, ao cristianismo, quando o Império Romano estava se desmembrando. O papado romano surgiu como um segmento de Roma pagã, o chifre pequeno que surgiu das 10 pontas. Nesse quadro, a doação de Constantino, você vê Constantino se ajoelhando diante do Papa e o Papa se assentando agora no trono do imperador Constantino. Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 13, o dragão deu seu poder e autoridade à besta. E há um outro quadro pintado por Rafael também, onde você vê Constantino olhando para o céu se abrindo, uma cruz no centro do céu, simbolizando o que? A visão de Constantino e a sua conversão. E no canto extremo direito ali, você vê um dragão preto voando pelo meio do céu. Então, claro, eu gostaria de muito mais tempo para falar tudo. Mas o papado romano cumpre a profecia aqui dos 7 reis, em conexão com as 7 cabeças de Apocalipse 13, que são reinos. E o 7º rei, ou 7º reino, é o papado romano, que recebeu a chaga mortal. Ela passou a ser curada de 1929 para cá. E o 8º é o quê? É o sistema papal totalmente agora restaurado. Ou seja, o sistema papal com seu poder totalmente restaurado agora através de uma nova ordem mundial nesses últimos dias que estamos vivendo. E eu creio que é nesta geração no qual você e eu fazemos parte. Deu para entender? Então, desde que o papado romano passou a ser realmente um sistema poderoso, político e religiosamente falando, os papas que se assentaram nos tronos dos Césares já eram como reis. Inclusive, eles eram muito mais influentes e poderosos na Idade Média do que agora. De tal maneira que se um rei, pode estudar isso, você vai ver, se um rei se opusesse ao poder papal, ele era deposto do seu cargo. Então, não é verdade que de 1929 para cá apenas os papas passaram a ser considerados como reis. Talvez isso foi apenas verbalizado, mas a essência disso já existia lá no passado. Portanto, o foco é o quê? É o papado romano. Eu quero terminar então dizendo o seguinte, muita gente tem se preocupado só com a questão papal, no sentido dos papas. Ah, esse agora é o último papa. Ah não, agora este que é o último. Ah não, este que é o último. Ah não, este que é o último. Aí vai e nada vai acontecendo. E as pessoas estão se esquecendo da segunda besta. Ninguém está falando nada da segunda besta. Porque Apocalipse capítulo 13, do versículo 11, e eu vou estudar esse tema aqui mais para frente, tá? Não agora, mais para frente. Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18, fala da segunda besta, a besta que sobe da terra, e é ela, meu amigo e minha amiga, que vai impor a marca da besta. O pessoal fica preocupado se esse papa agora é o papa que vai colocar a marca da besta e tal, e aquela coisa toda, sendo que é a segunda besta, então eu tenho que olhar para o poder da segunda besta, porque é ela que vai impor a marca da primeira besta, que é o papado romano. É ela que vai fazer com que as pessoas adorem a imagem da besta. Então, olha só que interessante. O que é a imagem da besta? O que é a marca da besta? Ué, para você entender o que é a marca da besta, não é o que eu vou estudar hoje em si, na sua inteireza, digamos assim, você tem que analisar o que a primeira besta, que é o papado romano, como a gente já viu aqui, tá certo? O que este poder diz ser a sua marca. Por quê? Porque tem gente que está dizendo que a marca da besta é o chip. A marca da besta, meu amigo e minha amiga, não é o chip.
A marca da besta não é o chip. Tá certo? Primeiro que não é o papado romano que vai impor a marca da besta. É a segunda besta que vai impor a marca do papado romano. Ou a marca da besta. Outra coisa. Nós não podemos ler as coisas de forma isolada. Por que as pessoas aí da teoria dos 7 papas erraram? Porque eles examinaram Apocalipse 17 fora do contexto de Apocalipse 13 e fora do contexto de Daniel capítulo 7. Então olha só, você tem que analisar a sequência do contexto. Por exemplo, não é só Apocalipse 13 e Apocalipse 17, é Apocalipse 14 também. Apocalipse 14, eu vou ler só o versículo 6, olha. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, Apocalipse 14, verso 6. Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada tribo, nação, língua e povo. Vamos ler o 7 também, vai. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E aí se você ler o verso 8 e depois o verso 9 em diante, fala da queda de Babilônia, tá? Babilônia se refere à igreja mãe, o sistema papal, onde esse sistema é mãe das filhas. Então, olha que detalhe interessante que muitas pessoas, infelizmente, estão passando desapercebidamente, ou seja, estão passando por alto de forma desapercebida, e estão tirando todo o contexto profético e por isso estão fazendo análises erradas sobre a questão dos 7 reis de Apocalipse 17 principalmente. Que é daí que surge toda a polêmica, não é? Apocalipse 14, verso 7, por exemplo, e o verso 9 em diante fala da marca da besta e da sua imagem. O Apocalipse capítulo 14, verso 7 dá a chave para você começar a entender o que é a marca da besta. O finalzinho do versículo 7 de Apocalipse 14 fala: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, a marca da besta, ela está relacionada ao quê? A um contexto de adoração. Quem é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Deus. Não foi ele que criou todas as coisas? A Bíblia não diz em Gênesis capítulo 2 que Deus criou o mundo e, havendo terminado o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou? A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 2, e havendo Deus terminado a sua obra no 7º dia, descansou neste dia de toda a obra que criara. O capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, diz que viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E aí lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, diz que Deus fez o mundo em 6 dias e ao 7º dia descansou. Então Deus é o nosso Criador. O chamado aqui é para adorar a Deus como Criador. Então a marca da besta, ela está no contexto de adoração. Obviamente, você que é uma pessoa inteligente, que está me ouvindo, e os nossos ouvintes são pessoas inteligentes, obviamente que você então vai começar a entender que se a marca da besta está relacionado à adoração, e o chamado final para a humanidade nesta última geração é um chamado para adorar a Deus como Criador, significa que a marca da besta está em oposição à marca ou ao selo de Deus. Vocês estão entendendo? Então a marca da besta não é o chip. Não é o chip. Ah, mas o que o chip tem a ver então com toda essa controvérsia? O chip, meu amigo e minha amiga, eu particularmente acredito, tá? Eu particularmente acredito o seguinte, que ele é algo que vai se referir a um controle. Eu acredito que o chip, quando ele começar a ser implantado no ser humano, eu acho que quando chegar nesse estágio de ele ser implantado no ser humano, aí eu acho que a gente já não deve aceitar, não é? Mas eu quero falar mais sobre isso depois. A partir do momento em que este chip for colocado na pele de alguém, ou na mão direita, não é, ou na fronte, é daí que muita gente confunde, né? Tá vendo? O chip é a marca da besta, porque pode colocar somente na cabeça, não é? Ou na mão direita, já fizeram uma pesquisa sobre isso e tal. Depois eu vou explicar melhor isso. Mas a partir do momento que ele for colocado ali, então, digamos que já estaremos vivendo num controle total, num Big Brother mundial, digamos assim, tudo dominado, tudo controlado.
a marca da besta não é o chip. Porém, o chip, eu acredito que servirá para controlar as pessoas que farão parte de um novo sistema mundial, numa época de caos mundial, caos social, caos econômico. Ou seja, o mundo estará numa confusão total e os próprios líderes mundiais, os próprios senhores do mundo estarão causando este caos para que no momento em que o mundo chegar naquele caos total, a humanidade começará a clamar por uma nova ordem. Então eles mesmos que causaram o problema virão agora com a solução. E aí este chip irá controlar as pessoas, porém a marca da besta estará relacionado à adoração. É alguma coisa que, biblicamente falando, se refere à verdadeira ou à falsa adoração. Então, se a marca da besta tem a ver com adoração, eu tenho que entender qual é a marca de Deus ou o selo de Deus. É isso que eu pretendo estudar, se tudo der certo, no próximo domingo. Vocês estão entendendo? Então, tire esse negócio da cabeça que o chip é a marca da besta. Não tem nada a ver. Mas também não estou dizendo para você aceitar o chip em você. Você entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Mas à medida em que as coisas forem se desenrolando diante de nós, a gente vai saber exatamente o que deverá ser feito e o que não deverá ser feito. Eu quero terminar, olha só. Nós estamos, escutem bem o que eu vou dizer agora para terminar. Eu vou usar mais 2 minutos aqui para terminar, 2 a 3. Olha só. Nós estamos vivendo, já estamos começando a viver num momento difícil. Em breve, a liberdade religiosa não existirá mais no mundo e inclusive neste país que nós estamos vivendo. Essa agenda gay que está acontecendo aí no mundo e que está tendo essa controvérsia entre líderes lá, líderes evangélicos lá do Congresso, você sabe do que eu estou falando, não é? E ativistas gays e assim por diante, tudo isso que está acontecendo, preste atenção. Tudo isso que está acontecendo chama-se síntese e antítese para criar uma tese. De um lado, um grupo defendendo uma coisa. Do outro lado, um grupo defendendo outra. Isso vai causando confusão, controvérsia. Isso vai levando para o caos. Porque o caos ele será trazido em várias frentes, inclusive religiosamente falando. Tudo isso é para gerar o quê? Uma nova ordem e leis que vão regular agora as coisas, inclusive a religião. Porque quando o Estado começar a interferir na religião, então virá novamente o quê? A intolerância religiosa. Parecerá que haverá uma democracia, um ecumenismo, uma paz entre todos. Mas, na verdade, é algo que não estará embasado totalmente nas Escrituras. E as minorias serão afetadas e perseguidas. Vai chegar uma hora que qualquer coisa que você falar, ainda que você fale com educação, ainda que você fale de maneira ponderada, chegará uma hora que, devido a tudo que está acontecendo hoje, as pessoas vão dizer, olha, fundamentalista. Olha só, fanático. Olha só, está criticando. Olha só, está falando mal. Tudo isso que está acontecendo está sendo feito de forma proposital por sociedades secretas e ocultas que estão por trás disso. Eu não tenho muito tempo para falar, não tenho muito tempo para falar disso agora, infelizmente. Mas tudo isso é para provocar o quê? Uma tese. Ah, então está tendo um problema, está tudo bagunçado? Está uma anarquia geral? Então agora vai ter uma lei. E em breve, meu amigo e minha amiga, você não terá mais liberdade religiosa para pregar aquilo que você crê em matéria de fé e de verdade. Aproveite hoje o rádio, a televisão, se você pode, folhetos, estudos bíblicos em classes bíblicas. Aproveite enquanto você hoje tem liberdade. Porque vai chegar uma hora que o que você não fez em época de paz e de liberdade religiosa, você terá que fazer em épocas de perseguição, em épocas mais difíceis possíveis. Porque haverá um tempo de angústia como nunca houve antes. Vamos orar. Pai eterno e bondoso Deus, nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para interpretar corretamente as profecias e sabermos em que momento nos encontramos da história deste mundo de pecado. Enquanto temos liberdade, ó Pai, nos use para pregar a verdade e dá-nos coragem para tomar posição ao lado da verdade, custe o que custar.
ainda que o mundo todo seja contra nós. Em nome de Jesus. Amém.